Você já ouviu dizer que a vida é sobre se encontrar? Essa frase, repetida em livros, músicas e conversas, soa bonita, mas esconde um equívoco. Não viemos ao mundo apenas para nos encontrar, como se houvesse uma versão pronta de nós esperando ser descoberta em algum canto. A verdadeira jornada é mais profunda, mais dolorosa e mais transformadora. É o caminho da individuação. Carl Jung nos lembra: individuação é o processo pelo qual um ser humano se torna aquilo que ele é. Não aquilo que os outros esperam, não aquilo que a sociedade moldou, mas aquilo que a alma pede silenciosamente. É uma travessia que não segue linha reta, mas se move em espiral. Cada volta nos leva de volta ao mesmo ponto, mas em um nível diferente de profundidade. Esse processo não é sobre criar um personagem, mas destruir as máscaras que nos aprisionam até que reste o self, o centro mais íntimo e verdadeiro do ser. O self não é apenas um conceito. Ele é o núcleo invisível que sustenta quem somos. Enquanto o ego organiza nossa vida cotidiana, o self é o todo que nos ultrapassa. É a raiz que conecta consciente e inconsciente, que mantém coesas as partes fragmentadas da alma. Mas alcançar esse centro não é simples. O ego, frágil e orgulhoso, tenta se colocar como senhor da vida. Cria ilusões de controle, ergue máscaras, coleciona títulos. E então, quando tudo parece estável, surgem sintomas, crises, sonhos perturbadores, sinais de que o self está chamando. A individuação começa nesse chamado, não quando decidimos, mas quando somos interrompidos pelo mistério. É como se algo dentro de nós dissesse: não é suficiente sobreviver, é hora de ser inteiro. Essa voz não pede explicações, pede entrega. A jornada da individuação não é reta, não é uma escada em que subimos degrau por degrau até chegar ao topo. É uma espiral. Repetimos temas, revisitamos dores, reencontramos sombras que julgávamos superadas. A cada volta, a alma aprofunda sua compreensão. No começo parece castigo, porque estou de novo neste mesmo lugar. Mas a verdade é que não estamos no mesmo ponto. Estamos em outro nível. A espiral é o movimento do crescimento, porque o ser humano não se transforma por fuga, mas por repetição consciente. Cada retornador é uma chance de descer mais fundo. Cada repetição é um convite a enxergar com novos olhos. A individuação não é linha reta, porque a vida não é reta. É curva, é retorno, é mergulho. E nesse movimento espiral, um dos primeiros encontros inevitáveis é com a sombra. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós. Raiva, inveja, medo, fragilidade, desejos escondidos. O ego constrói sua identidade expulsando essas partes para o porão da psique. Mas elas não desaparecem. Continuam vivas esperando ser reconhecidas. Quando a sombra se manifesta, geralmente assusta. Ela aparece em sonhos, em explosões de comportamento, em pessoas que detestamos sem razão clara. O encontro com a sombra é doloroso, porque ela desmonta a imagem que construímos de nós mesmos. Mas, sem esse encontro, não há individuação. O ouro está escondido justamente nesse porão. Integrar a sombra não é aceitá-la cegamente, mas reconhecê-la como parte de si. Só assim podemos nos tornar inteiros. Após a sombra, o processo exige a destruição da persona. A persona é a máscara social que usamos para sobreviver. É necessária, mas perigosa. Sem ela, não conseguimos existir em sociedade. Mas se nos confundimos com ela, perdemos o contato com a essência. A persona pode ser o papel de profissional exemplar, filho obediente, amigo divertido, espiritualizado e iluminado. Máscaras que funcionam, mas que não revelam quem somos. A individuação pede que essas máscaras sejam despedaçadas. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas romper com a identificação cega. A destruição da persona pode vir como crise,
perder um emprego que sustentava seu ego, viver o fim de um relacionamento que definia sua identidade, atravessar uma fase de vazio onde nenhuma máscara funciona mais. Nesse colapso, nasce a chance de tocar algo mais profundo. É então que o self começa a emergir, não como uma nova máscara, mas como um centro silencioso. O self não grita, não disputa, ele simplesmente está. Encontrar o self é como sentir o coração da floresta depois de atravessar o caos da cidade. É perceber que há uma ordem mais profunda, sustentando sua vida, mesmo quando o ego está em ruínas. Esse encontro não se dá por esforço racional, mas por entrega. A alma se curva diante do mistério e reconhece: eu não sou o centro, eu sou parte de um todo maior. O self é como o Sol, e o ego é apenas um planeta que gira ao seu redor. A individuação é o processo de recolocar o ego em órbita correta, permitindo que a vida flua de acordo com o centro verdadeiro. Mas esse caminho não promete finais felizes. Não há chegada definitiva, não há medalha de conclusão. O que existe é reconexão constante. A cada passo, a alma precisa retornar ao self, renovar o contato com o centro. A individuação não elimina a dor, mas transforma a relação com ela. Não elimina a sombra, mas nos ensina a dialogar com ela. Não destrói o ego, mas o coloca em seu devido lugar. É um processo contínuo que dura a vida inteira. Pensar em final feliz é ainda viver sob o domínio da persona, desejando uma narrativa perfeita para ser mostrada aos outros. A individuação não oferece perfeição, mas inteireza. E inteireza significa ser humano, incompleto, contraditório, mas conectado à essência. Esse processo pode ser visto como um mito vivo. É como a jornada do herói, mas sem dragões externos. O dragão é interno, a sombra, o ego inflado, a máscara que sufoca. O herói não conquista um reino, mas atravessa o próprio inconsciente. E o prêmio não é um tesouro externo, mas a reconexão com o self. Jung dizia que todo mito fala, no fundo, da alma humana. A individuação é o mito que cada pessoa encena em silêncio. Crises de vida, perdas, sonhos perturbadores, encontros transformadores, tudo isso são capítulos desse mito. Cada um de nós está vivendo essa jornada, quer queira ou não. A diferença é que alguns passam por ela inconscientemente, enquanto outros escolhem atravessá-la com consciência. E como viver essa travessia com consciência? Primeiro, escutando os sinais do inconsciente. Sonhos, lapsos, sintomas, não são erros, mas mensagens. Depois, encarando a sombra sem fugir, reconhecendo os aspectos rejeitados de si. Em seguida, questionando as máscaras, permitindo que caiam quando já não servem. E, por fim, cultivando práticas que abrem espaço para o self. Sentar em silêncio diante de si mesmo. Deixar que a respiração seja a oração. Caminhar na natureza como quem retorna ao ventre da terra. Fazer arte não para mostrar ao mundo, mas para escutar o que a mão revela. Pequenos gestos, repetidos no cotidiano, são como fios invisíveis que mantêm a ponte com o self aberta. A individuação não se faz em um dia, nem em um ano. É obra de uma vida inteira. É caminhar em espiral, retornando às mesmas questões, em profundidade, cada vez maior. É suportar a dor de ver suas ilusões caindo, para então sentir a força de uma inteireza que não depende de aplausos. Mas talvez você pense: eu não tenho tempo para tudo isso. Mal respiro no trem lotado, no ônibus apertado, na correria entre um trabalho e outro. E é exatamente aí que a consciência precisa nascer. Você não precisa de horas, precisa de instantes. Respirar fundo, mesmo em pé, entre uma estação e outra. Fechar os olhos por 30 segundos e perceber o corpo presente, em vez de apenas se perder na pressa. Observar uma árvore pela janela, um pedaço de céu entre os prédios e lembrar: a vida além da rotina. Carregar um caderno pequeno e anotar um sonho, uma frase, um símbolo que veio durante o dia. Ou apenas caminhar até o trabalho como quem caminha em direção ao próprio centro, sentindo o chão embaixo dos pés, lembrando que cada passo também é travessia.
não é sobre ter tempo livre. É sobre transformar até o instante mais comum em um portal para dentro de si. E agora, ao encerrar este episódio, deixo um chamado. Esse é o ponto em que a travessia se torna escolha. Diante de você, uma porta invisível. De um lado, o conforto do conhecido. Do outro, a escuridão que leva ao centro. Você não veio ao mundo para apenas se encontrar, como se houvesse uma versão final de você esperando ser revelada. Você veio para se tornar inteiro. E isso exige coragem. Coragem de enfrentar a sombra, de despedaçar a persona, de reconhecer um centro mais profundo do que o ego. A individuação não é fácil, não é reta, não tem final feliz, mas é o único caminho que dá sentido à existência. Então eu te pergunto, qual sombra você tem evitado? Qual máscara você ainda veste? Você está disposto a caminhar pela espiral que não leva ao topo, mas ao centro? Porque é ali, no coração silencioso do Self, que você deixa de apenas existir e começa, enfim, a ser. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, no meio da vida imperfeita. A travessia não espera, ela já começou, e o Self chama o seu nome. E se esta mensagem ressoou em você, deixe sua presença aqui. Cada gesto mantém essa chama acesa e ajuda a iluminar outros que também caminham, em silêncio, buscando o Self.